Foi um estrondo nos detectores LIGO e Virgo, resultado de uma fusão de buracos negros com uma massa final de 142 vezes a do Sol, tornando-o o maior evento do tipo observado em ondas gravitacionais até hoje. Acredita-se que a fusão tenha ocorrido quando dois buracos negros de cerca de 66 e 85 massas solares espiralaram um no outro e se fundiram. Os modelos teóricos indicam que a natureza provavelmente não produz buracos negros desse tamanho. Modelos específicos identificam uma faixa de massas entre 65 e 130 massas solares, chamada de gap de massa de instabilidade de par, na qual se pensa que buracos negros não podem ser formados por uma estrela em colapso. Então, como os dois buracos negros em fusão observados pelo LIGO e Virgo se originaram? Os cientistas pensam que esses buracos negros podem ter se formado a partir das fusões anteriores de dois buracos negros menores. O produto da fusão é a primeira detecção clara de um buraco negro intermediário com massa entre 100 e 1000 vezes a do Sol. O sinal registrado em maio de 2019 recebeu o nome de GW190521 e foi gerado por uma fonte que está a cerca de 5 gigaparsecs de distância, quando o universo tinha cerca de metade de sua idade, tornando-a uma das fontes de ondas gravitacionais mais distantes já detectadas até agora. A equipe do LIGO Virgo também mediu o giro de cada buraco negro e descobriu que, conforme os buracos negros giravam cada vez mais próximos, eles poderiam estar girando em torno de seus próprios eixos, em ângulos que estavam fora de alinhamento com o eixo de sua órbita. Os giros desalinhados dos buracos negros provavelmente causaram a oscilação de suas órbitas, ou precessão, enquanto os dois Golias espiralavam um em direção ao outro. A fusão liberou uma enorme quantidade de energia, equivalente a cerca de 8 massas solares, espalhada pelo universo na forma de ondas gravitacionais. As massas excepcionalmente grandes dos dois buracos negros em fusão, bem como do buraco negro final, levantam uma série de questões sobre sua formação. Todos os buracos negros observados até o momento se enquadram em uma de duas categorias: buracos negros de massa estelar, que medem desde algumas massas solares até dezenas de massas solares, e acredita-se que se formem quando estrelas massivas morrem, ou buracos negros supermassivos, como aquele no centro da Via Láctea, que variam de centenas de milhares a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. No entanto, o buraco negro final de 142 massas solares, produzido pela fusão GW190521, está dentro de uma faixa de massa intermediária entre buracos negros de massa estelar e supermassivos, o primeiro de seu tipo já detectado. Os dois buracos negros progenitores que produziram o buraco negro final também parecem ser únicos em seu tamanho. Eles são tão massivos que os cientistas suspeitam que um ou ambos podem não ter se formado a partir de uma estrela em colapso, como acontece com a maioria dos buracos negros de massa estelar. Estrelas tão massivas quanto 130 massas solares podem produzir buracos negros com até 65 massas solares. Mas para estrelas mais pesadas, acredita-se que um fenômeno conhecido como instabilidade de par surja. Quando os fótons do núcleo se tornam extremamente energéticos, eles podem se transformar em um par de elétrons e antielétrons. Esses pares geram menos pressão do que os fótons, fazendo com que a estrela se torne instável contra o colapso gravitacional, e a explosão resultante é forte o suficiente
para não deixar nada para trás. Estrelas ainda mais massivas, acima de 200 massas solares, eventualmente colapsariam diretamente em um buraco negro de pelo menos 120 massas solares. Uma estrela em colapso, então, não deve ser capaz de produzir um buraco negro entre aproximadamente 65 e 120 massas solares, um intervalo conhecido como intervalo de massa de instabilidade de par. Mas agora, o mais pesado dos dois buracos negros que produziram o sinal GW190521, de 85 massas solares, é o primeiro até agora detectado dentro da lacuna de massa de instabilidade do par. Os cientistas agora terão bastante trabalho para compreender melhor os fenômenos. As descobertas que o Ciência News traz em primeira mão foram publicadas hoje em artigos na Physical Review Letters e outro no The Astrophysical Journal Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.